Eu vou falar um pouco sobre as provocações do professor Isaac. Eu acho que foram bem precisas, né? E não trouxe um pouco sobre a inovação dentro do desenvolvimento científico e industrial, porque a gente estava bem representado até pelo próprio Reinaldo, mas eu vou tentar falar um pouco então daquilo que das ameaças e das oportunidades que o novo código de CTI nos trouxe, né, com a promulgação da emenda constitucional e a lei que está ainda tramitando, mas em fase final, que vai fazer a regulamentação dela, né? É, eu acho que na fala do Agenor, o Agenor deixa claro a importância de se olhar para o presente, aprender com os erros do passado para poder fazer ações precisas no futuro, né? Nós passamos por um momento em que é claro, né, se a gente pega aquele Global Index Innovation, né, que mostra a agregação de valores e também o enriquecimento sustentável que os países que promovem o desenvolvimento científico e tecnológico possuem, né, por justamente centrar o seu desenvolvimento, centrar a sua produção de lucros através da ciência e tecnologia, agregação de valores que a ciência e tecnologia pode trazer para esses países, não pensando apenas no desenvolvimento industrial, mas pensando no bem-estar, né? Que o índice de inovação que a gente tem hoje são índices complexos que levam em consideração o desenvolvimento industrial, mas levam em consideração também todo o desenvolvimento socioambiental, né? Que aquela inovação pode trazer para o país, né? Então, eu vou tentar trazer os avanços e as ameaças que o Código de Ciência e Tecnologia nos trouxe, né, para o Brasil, olhando para um trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2030, que foi um trabalho capitaneado pela UNB, pela Fiocruz Brasília, né, e pela presidência da Fiocruz, né, através do Wagner Martins, o próprio professor Isaac e a mim, né, nós fizemos uns cenários prospectivos, olhando justamente, né, já para o que nós tínhamos, né, do cenário atual da ciência e tecnologia, os seus marcos legais e como é que a gente vai estar trabalhando então isso numa forma prospectiva, né? Então, vários slides que estão colocados aqui, muito de vocês já ouviram, mas eu achei importante trazer. Eu acho que a grande inovação que a gente pode dizer é que a gente conseguiu colocar de forma legal, né, um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, né? Quando a gente olha para a emenda constitucional 85, a gente vê que a gente tem pelo menos garantido no sistema legal brasileiro, né, um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Então, essa é a grande inovação que o país trouxe para a gente, e aí a gente já tem não uma ameaça, mas a gente tem uma riqueza importante para que a gente possa estar trabalhando de agora para frente. A metodologia que a gente utilizou para poder fazer esse trabalho é justamente olhar aquilo que a gente tem, a impressão dos especialistas, né, e uma oficina de diálogo prospectivo, onde a gente começa, através, né, de uma matriz, colocar então as nossas ameaças, as nossas fortalezas, a partir do nosso cenário atual. Isso daqui foi só ilustrando algumas imagens, né, das nossas oficinas, né, feito lá na oficina de tendência do futuro, na própria. Aqui foi na Expoep, não, né? Foi no encontro no encontro de ciência e tecnologia da Esquiti, né? Na Câmara Técnica de Pesquisa da Fiocruz, enfim, né? Onde a gente fez uma análise ambiental, né? Levantando então dentro das nossas variáveis as ameaças e as oportunidades que a gente tem para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país, o que a gente espera para o nosso futuro da ciência, tecnologia e inovação do país, né? Montando então cenários, eu estou trazendo isso aqui para a gente poder entender, né? Aonde a gente tem
sempre olhando nos eixos dos cenários mais alvissareiros ou cenários que podem nos trazer certas ameaças. Então, vamos olhar aqui, né, quando a gente fala do ambiente de ciência e tecnologia e a produção do conhecimento, né, então, e tecnologia, né, que é um pouco aquilo que o Código Nacional de Ciência e Tecnologia tenta nos dizer também, né, centrado, então, no nosso desenvolvimento científico. Obviamente que a gente pode ter um cenário, né, interessante, que é o desenvolvimento científico tecnológico voltado para o bem social, né? Quando a gente fala do desenvolvimento científico tecnológico voltado para o bem social, a gente fala de boa produção científica que pode ser aplicada e que pode ser capitaneada, então, num processo de desenvolvimento, né? Então, um bom conhecimento nunca é jogado fora, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar também, um pouco dizer assim, olha, Fiocruz deve fazer conhecimento voltado para problema. É óbvio, todo conhecimento científico é voltado para um problema, né? Então, não existe conhecimento científico se a gente não está olhando para uma hipótese a ser colocada. Obviamente que a gente tem que olhar as nossas hipóteses e trazer para um contexto institucional, né? Então, fazer ciência é fazer desenvolvimento da nação, é fazer, então, o desenvolvimento do bem-estar social, né? Então, a gente, com um ambiente de ciência e tecnologia, com um marco legal instalado, que visa estimular o conhecimento científico, a gente pode fazer esse tipo de ciência, ou a gente pode fazer uma ciência fragmentada, né? Uma ciência fechada, ou uma ciência que pode visar o mercado, né, pelas algumas colocações, por alguns artigos colocados no marco legal, a gente vê que a gente, se bem aproveitado, a gente faz uma ciência interessante, né, voltado para os problemas sociais, ou a gente pode também ficar preso, sim, a uma ciência voltada para o mercado quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico. Então, as ameaças, né, e falar um pouco do código, eu não trouxe aqui a história do código, né, mas o código ele começou a ser construído em 2011, ele passou por um processo de maturação interessante, né. A princípio, o código ele foi tido como uma repulsa da comunidade científica, não sei se vocês lembram, né, era um compêndio de leis, né, tinham mais de 600 artigos, né, e que amarravam completamente a ciência brasileira, mas o marco de se ter colocado aquilo no Congresso foi importante para despertar a comunidade científica, para a comunidade científica, de uma forma participativa, trabalhar no marco legal, né, que na avaliação nossa, né, da presidência, né, nós acompanhamos isso e participamos muito da construção desse marco, a gente avaliou muito positivo depois, no final desse processo, agora em 2014, que culminou, na verdade, em várias ações. O primeiro, né, uma emenda constitucional que coloca, né, não só a palavra inovação na Constituição brasileira, mas já traz algumas ações que estão descritas aqui, né, a permissão de algumas ações que estão descritas aqui, mas fragmentou aquele código gigantesco em diversas outras leis, né? Uma delas é a lei que regulamenta, né, a emenda constitucional, e a lei da biodiversidade, que o professor Isaac já colocou aqui, que já foi sancionada esse ano, está no processo de regulamentação legal, mas que tira aquelas amarras daquele decreto que ficou como lei por mais de 10 anos, né, para o acesso à biodiversidade, preservando o cientista, preservando a instituição daquele cientista e preservando também as populações tradicionais e o conhecimento adquirido por essas populações tradicionais, né? Então, na verdade, essa emenda constitucional ela é um guarda-chuva jurídico, né, que vai nos garantir, né, que a pesquisa e inovação tecnológica sejam assuntos prioritários do Estado, né? Então, isso está colocado lá na emenda constitucional, né? Então, trazer a ciência, tecnologia e inovação, né,
para que se possa fazer o desenvolvimento do Estado. Lá na emenda constitucional, né, já tem também, né, a regulamentação para que a gente consiga fazer a liberdade de administração de recursos, né, fazendo o relaxamento licitatório e fazendo a transferência para a ciência, tecnologia e inovação de recursos que vinham com rubricas que eram antes capital e custeio. Agora você consegue ter um relaxamento para a passagem dessas assinaturas, dependendo da necessidade que se instala, né, para aquela investigação científica onde aquele dinheiro está sendo executado. Então, esse é um grande marco, né, que acontece, já previsto na emenda constitucional e que vai ser regulamentado agora nessa lei que está em fase final de tramitação, né? Outra coisa importante, né, que nos traz o novo marco legal é a possibilidade da integração das instituições de pesquisa com a empresa. A gente sabe que mesmo desde 2005, né, com a Lei do Bem e a Lei de Inovação, isso não ficou muito bem escrito nos marcos legais brasileiros, né? Foi uma lei aleijada, porque a própria Constituição não previa inovação, né, e você tem um marco legal prevendo inovação, de forma que, desta forma, não se houve uma política muito bem determinada, como que se olhando para a associação que é necessária para que as instituições tecnológicas e empresas possam se movimentar para um ambiente produtivo, científico, para um desenvolvimento comum, né? Esse marco aqui ele vem recheado, né, também com outros destravamentos burocráticos, né, que é, a não burocracia de transferência de pesquisadores pelas entidades, pelas unidades federativas do país ou pelo próprio dentro do Estado, se você sai de uma entidade federal para municipal. Então, esses entraves, né, quem é gestor sabe que, às vezes, demora muito tempo para que você possa fazer a movimentação desse pesquisador. E eu acho que, para a Fiocruz, né, esses marcos eles são importantes para que a gente possa fazer um bom planejamento do nosso relacionamento com a empresa e um bom planejamento para que a gente possa pensar na nossa Fiocruz nacional, né? Então, esse marco ele é um marco extremamente relevante, né, nesse ponto de vista. Juliano, já pensando naquele sistema de mobilidade, já incorpora esses marcos para que possa pensar também nas nossas ações de mobilidade profissional, mas antes de pensar na nossa mobilidade institucional, é importante saber que, nesse ponto, o Estado ele fica, então, liberado para poder fazer a promoção e o incentivo, né, das instituições que estão ali colocadas, permitindo essa mobilidade, então, de funcionários, de servidores dentro destas instituições que estão dentro dos respectivos estados. Se a gente olha, então, né, para um ambiente promotor de inovação, né, e essa integração, né, da cadeia de geração do conhecimento, vendo que nós temos uma liberdade agora de ação que está colocada no marco regulatório nacional, a gente pode pensar, então, né, em integrações colaborativas que podem superar a nossa vulnerabilidade tecnológica, né, que esse é o melhor cenário, ou a gente pode estar trabalhando também na perda de conhecimento e oportunidade de geração de produtos, né? Então, esse é um ponto importante que a gente passa, né? Acho que as instituições de ciência e tecnologia e as movimentações, mesmo que tímidas, né, das ações governamentais, como foi a própria criação da Embrapi, né, já sinalizam, né, que querem olhar para a vulnerabilidade tecnológica aqui instaladas, né? Então, se a gente olha, né, olhando a história das PDPs, né, das parcerias de desenvolvimento produtivo,
a gente percebe que no início das parcerias a gente tem um marco que traz à luz apenas o déficit da balança comercial que se traz pelo próprio SUS, e hoje a gente vê que com essa evolução a gente começa a olhar para parcerias que nos possa garantir um desenvolvimento e uma sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e do corpo científico instalado no país, né? Se a gente olha então, né, então já que a gente começa a ter uma liberação do Estado, né, para poder fazer a mobilidade de recursos e de pessoas, a gente começa a olhar então para o compartilhamento de infraestrutura, né, e pesquisa dentro das empresas e a implantação de parques tecnológicos, né? Então, assim, houve uma motivação, uma política muito grande nos estados, né, nos diferentes estados brasileiros, para a implantação de parque tecnológico, sem ter uma política definida, e ainda a gente não tem uma política muito bem definida com relação à implantação dos parques tecnológicos, mas você não tinha um norte regulatório que poderia, então, olhar para a construção desses parques tecnológicos e, ao meu ver, né, trazendo a liberdade, né, dos estados federativos, juntamente com a União, de pensar na mobilidade, né, tanto de recursos e de pessoal, pensar em parques tecnológicos que possam fazer, né, o desenvolvimento regional a partir das necessidades instaladas naquele estado, né? Então, um cenário importante é a plena otimização dos recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento e inovação, e o pior cenário é a gente ter aí uma compartimentalização, né, um uso de infraestrutura ou inoperante ou uma infraestrutura que possa estar servindo a um mercado específico e não ao desenvolvimento científico tecnológico coordenado, né? Então, nesse ponto aqui, nos desenvolvimentos de parque tecnológico, a, o 2177, que é a lei que regulamenta a emenda constitucional, ela ainda está imatura do ponto de vista de se estabelecer políticas nacionais que possam preservar também, se a gente fala do desenvolvimento tecnológico industrial para a saúde, que possa preservar o desenvolvimento regional, né, coordenado com as necessidades que existem do desenvolvimento tecnológico industrial do país para que a gente possa superar o déficit ocasionado na balança pela importação de recursos, tá? Então, isso é importante, né? E por que estou dizendo isso? Porque hoje existe uma política Estado específica que preserva a indústria estatal, né, a indústria colocada no Estado, não estatal. E se a gente olha, por exemplo, a política de editais para novas PDPs, a gente vê 3, 4 estados concorrendo pela mesma PDP, muitas vezes associados com laboratórios que são laboratórios oficiais, são laboratórios colocados com dinheiro público, né, colocando esses laboratórios numa concorrência que não deveria acontecer do ponto de vista do desenvolvimento desta política, que deveria ser organizada e fazer com que esses laboratórios trabalhassem de forma cooperativa nos editais do desenvolvimento da parceria de desenvolvimento produtivo. Então, a 2177, né, que começou a correr em 2011, ela passa a ser chamada PLC 77/2015, ela está em processo final de análise, né, e regulamentação. Ela é, na verdade, a lei que regulamenta a emenda constitucional, e aqui está colocado já alguns marcos que a própria emenda constitucional nos traz, que eu já coloquei no slide passado, né, que a lei, obviamente, ela acaba falando desses pontos aqui. Porém, existem pontos que são importantes que a lei traz com mais particularidade, né, que é como que
a gente existe autorização agora, né, do compartilhamento, então, entre as entidades públicas e privadas das suas infraestruturas. Se a gente olha, então, né, para mecanismos de formação e fixação de mão de obra com a integração das cadeias de geração do conhecimento, né, o professor Isaac já falou um pouco sobre isso, a Nízia vai estar falando também do conhecimento, a gente tem um ponto que é um ponto também extremamente relevante, né, que nos traz a ótica do desenvolvimento global do país e o papel da Fiocruz, né, capitaneado pelo FURA, a gente já tem discutido isso, que é o desenvolvimento, então, das regiões do país onde tem a presença da Fiocruz ou daquelas regiões do país onde a presença da Fiocruz, né, se faz pela sua atuação científica e institucional com aquele Estado, né? Mas ela nos traz, mais uma vez, a gente já falou sobre isso, né, a possibilidade, então, de uma mobilidade maior, né, de pessoas. O PL 77 nos permite, né, a contratação temporária de pessoal para pesquisa em instituições públicas. Isso pode ser uma ameaça ou isso pode ser uma fraqueza, né? Então, a gente sabe que a gente tem a capacidade de inchar as nossas capacidades institucionais com terceirizados, né? Então, a gente tem que rever isso, né? Mas esse é um ponto extremamente importante, dado, né, a escassez de recursos públicos e dado também ainda a nossa ausência de autonomia, como existe nas universidades, para se fazer as contratações que são necessárias ou pela nossa defasagem do nosso desenvolvimento ou pela defasagem das aposentadorias que ocorrem aí, né? Deixa eu ver aqui. Existe também, né, um outro ponto importante, que é não só a colocação de escritórios internacionais de instituições de ciência e tecnologia, né, do nosso país fora, né, das nossas fronteiras, mas também permite a concessão, né, de importação de pesquisadores, né, para que se possa trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é outra coisa importante, né? Eu acho que nós, com uma boa avaliação das nossas condições de pesquisa, a gente consegue trazer, então, competências internacionais para que nos possa auxiliar nesse desenvolvimento, né? Não é apenas a importação de pesquisadores que vai fazer a qualificação da pesquisa brasileira. Essa importação ela tem que ser organizada, ela tem que ser ordenada com um plano que tenha começo, meio e fim, né? Então está aqui, né, garante o princípio da internacionalização das instituições de ciência e tecnologia, né? O Brasil passa por um gap gigantesco, né, na incorporação de tecnologias e e um dos passos importantes para que a gente possa passar essa barreira é justamente montar escritórios fora das nossas fronteiras para que a gente possa aprender e incorporar essa tecnologia para poder trazer mais rápido, né? Ou no processo de desenvolvimento mesmo, naqueles processos de desenvolvimento, a gente trabalhar em pontos do processo de desenvolvimento lá fora, né, dentro de um território nosso, né, e depois trazer a tecnologia mais barata para o país. Então, esse aqui é um grande marco, né, que o código nos traz, né, que pode, que não era previsto ainda dentro dos nossos marcos legais, né? Aquilo que o professor Isaac falou, né, então, um dos entraves importantes para o desenvolvimento do conhecimento científico, a Isélia, tá vendo? Tem que falar com o Juliano mesmo, né? É justamente, né, aqui, né, na dispensa de licitação, ou seja, o relaxamento legal para que a gente possa fazer os nossos processos de aquisição de bens e serviços para ciência e tecnologia de uma forma menos burocrática, bem como, né, o tratamento prioritário
e simplificado também, né, para os insumos, para os equipamentos, né, que são prioritários para o desenvolvimento científico do país, né? Então, isso está previsto no novo marco legal, né, fazendo com que, se bem aproveitado, a gente consegue olhar para esse horizonte, né, para se fazer ciência a partir, né, da ótica do desenvolvimento da nação. Então, obviamente, né, que olhando para esses cenários, a gente incorpora estas ações, né, no nosso Programa Institucional de Indução, Ciência e Tecnologia, né, nos eixos, né, que vocês já conhecem, né, que são eixos que visam criar mecanismos que possam estimular, interagir e integrar essas iniciativas de ações de ciência e tecnologia da Fiocruz, né, desde a base da cadeia do desenvolvimento até o processo de desenvolvimento final, dada a complexidade de ações que nós temos no cenário do desenvolvimento científico, tecnológico do país, né? Então, é mais ou menos dentro desse sistema de inovação que a gente está falando, né, criando subsídios integrados, né, diretrizes que possam fazer com que a gente promova o desenvolvimento da base do conhecimento até, né, a produção desse conhecimento e a entrega para a saúde, né? Obviamente que o exemplo que está sendo colocado aqui é um exemplo voltado para o desenvolvimento tecnológico em produção industrial, mas a gente fala em todos os níveis de produção do conhecimento. A gente tem uma ameaça, né, no mesmo momento em que a gente tem um grande avanço no nosso marco legal do desenvolvimento científico. Eu acho que discutir ciência e tecnologia, né, e fazer com que o Congresso, né, ficasse discutindo 5 anos ciência e tecnologia foi já alvissareiro do ponto de vista do Código de Ciência e Tecnologia, né? A gente teve o Rivaldo é o único que consegue no Mato Grosso do Sul, né, chamado DEM ao pessoal de companheiros e camaradas, né? Mas eu acho que o código também fez isso, né? Então a gente conseguiu colocar, né, oposição e governo para levar o código para ser promulgado de forma harmoniosa, porque eles perceberam que esse código é um código importante para o desenvolvimento do país. E a gente passa no momento em que a gente vinha numa ascendência significativa, né, de investimento em ciência e tecnologia, e a gente entra no momento de freio, né, do desenvolvimento da ciência e tecnologia, pelo constrangimento orçamentário e a crise que se instala internacionalmente no país, mas também por ações políticas que foram contra aquele momento em que se vive na promulgação da emenda constitucional, que foi a retirada do CT-Petro, né, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, fazendo com que o Fundo Nacional, né, tenha, na verdade, um declive gigantesco no desenvolvimento científico do financiamento, né? Na contramão, né, dos países que têm um crescimento significativo de inovação e dos países que têm promovido a inovação, como a Suécia, né, para o bem-estar social. Então, esse aqui é o demonstrativo lá do DECIT, né, ao longo dos anos, né? Então, a gente teve esse reflexo também no DECIT, na Fiocruz eu não preciso falar, né? E a gente teve no DECIT um contingenciamento de 20% considerado 2014 e 2015, mas que, de fato, quem acompanhou, né, viu que não houve nenhuma ação nova do DECIT para esse ano, que, portanto, então, o contingenciamento foi bem maior do que 20%. Então, fazer a mobilização, né, de que só se faz desenvolvimento científico e tecnológico, né, através de financiamento e financiamento consciente, né, deve ser uma pauta importante a ser levado pela Fiocruz a partir do ano que vem, né, para o governo brasileiro. E aí eu trouxe, né, obviamente, né, o exemplo da microcefalia, né? Então, e nós já fizemos essa roda de conversa aqui para fazer análise de conjuntura. Então, esse slide para mim é um slide ilustrativo, mostrando que sem desenvolvimento científico coordenado, a gente não consegue
enfrentar os nossos graves problemas de saúde pública, aqueles que já são incorporados no nosso sistema ou aqueles que eventualmente aparecerão, né, como o caso das grandes epidemias, né, que você teve uma tendência, né, de se mostrar pela lógica do envelhecimento populacional de que doença infecciosa começa a sair de cartaz no investimento da ciência e tecnologia brasileiro, e a gente dizendo que não é bem por aí. É obviamente que a gente tem que priorizar outras ações, mas a gente tem que preservar aquelas que acontecem de forma coordenada e sustentável e eficiente, né? E também trazendo à luz do nosso, do nosso desenvolvimento da nação, né? Então, muitas vezes a gente começa a fazer o desenvolvimento da nação de uma forma desordenada, sem pensar à luz da ciência como é que a gente faz esse desenvolvimento. A gente está dizendo, né, do estrago da epidemia de microcefalia ocasionada por um vírus que é importado, mas a gente não olha para os processos de desenvolvimento que estão acontecendo no próprio país, acessando a Amazônia brasileira, que é uma das maiores biodiversidades do planeta, colocando obras de grandes impactos ambientais lá, passando estradas, né, cortando eixos da Amazônia que não eram anteriormente acessados, e a gente não olha de forma organizada como é que a gente consegue lidar, né, com essa sustentabilidade ambiental que se é colocado ali no meio e também pelas eventuais epidemias do que é desconhecido e que possa aparecer, então, para nós como problema de saúde pública no país, vis-à-vis o desenvolvimento desordenado que é feito, né? E é justamente aí que eu paro, porque é um momento que a gente está fazendo de reflexão, dizendo que eu acho que a gente tem uma estrada muito grande ainda, né, muito longa para poder seguir, né? E trago aqui a imagem do professor Hildebrando, relembrando então esse momento que nós estamos celebrando de 4 anos de fórum das unidades regionais da Fiocruz, que chamou FUR, mas a história nos mostra que Hildebrando, né, que foi um grande pioneiro da ciência na Amazônia, foi também aquele que, num jantar, mostrou a importância de se ter essa mobilização das unidades regionais e que, portanto, né, foi um dos criadores desse momento que a gente vive aqui hoje. Tá? Obrigado.